Hoje eu separei 20 perguntas que as pessoas fazem para quem tem a capacidade de falar mais de uma língua, para quem é bilíngue ou poliglota. Eu hoje falo inglês fluente, português, obviamente. Espanhol, eu tenho espanhol rudimentar, mas já dá para considerar que eu falo na língua. Consigo entender vídeos sem legenda, consigo ouvir um nativo falando e compreender o que ele está querendo dizer. Consigo ler um livro, por exemplo, na língua, com dificuldade, mas consigo. É, no japonês, que é a terceira língua que eu venho estudando recentemente, não tenho tanta profundidade ainda na língua, tenho alguns flashcards que eu já decorei, tenho algumas frases que eu já decorei, mas ainda não tenho a confiança nem próxima da que eu tenho no espanhol, por exemplo. Então já dá para dizer que eu consigo responder o que se passa na mente de um bilíngue e talvez de um poliglota. Eu separei essa lista de perguntas aqui também, eu perguntei para o GPT o que que são as dúvidas mais comuns de quem não fala 2 línguas ou mais, para uma pessoa que fala 2 línguas ou mais. Então, a primeira pergunta que o GPT disse aqui que as pessoas têm, é se eu traduzo tudo na cabeça antes de falar. E para mim essa é uma dúvida que nem faz muito sentido, assim. Você, quando você está falando português, você não traduz do português para nada na sua cabeça, você simplesmente fala a língua, você simplesmente entende na língua, e é a língua que você fala normalmente, é a língua que você vive a vida. E a mesma forma que eu me sinto dentro do inglês, e que eu estou começando a me sentir já dentro do espanhol também, consigo, concatenar pensamentos mais básicos na língua, fazer anotações de ideias. E coisas que eu faço muito bem no inglês, por exemplo, se eu vejo um vídeo em inglês e aquelas ideias começam a vir na minha mente em inglês, eu consigo naturalmente pegar um papel e caneta, anotar todas as minhas ideias em inglês. Se eu estou estudando um vídeo em português, geralmente as ideias que vêm daquele vídeo ou daquela videoaula são em português, então eu anoto em português. Então, esse processo de tradução mental, ele meio que não existe. Literalmente, você só fala a língua. É isso. A segunda pergunta é: dá pra falar sem sotaque? Cara, é possível você, depois de adulto, aprender qualquer língua a nível nativo sem sotaque. Sim, é possível. Porém, o nível de esforço e determinação e empenho, e a quantidade de horas, e a quantidade de técnicas a serem implementadas, e de disciplina, de fazer aquilo diariamente, é tão gigantesca, é algo tão fora da curva, é algo tão inacessível para a maioria das pessoas, que a resposta é não. De maneira geral, você não vai falar uma língua sem sotaque, você vai ter sim sotaque para a maioria das línguas que você falar, a não ser que você foque um tempo, desprenda uma energia gigantesca para tal. Eu tenho um pouco de sotaque sim hoje no inglês, porém não é um sotaque pesado de brasileiro, como muito professor de jiu-jitsu é conhecido na gringa por ter. E o sotaque brasileiro, ele é muito famoso fora do Brasil, né, das pessoas que falam inglês. E eu não tenho uma carga desse sotaque tão gigantesca, eu falo sim com sotaque, mas é bem menos. E eu percebi que eu fui diminuindo o meu sotaque conforme eu fui falando, conforme eu fui lendo em voz alta, e conforme eu fui adquirindo a linguagem mesmo, através de assistir vídeos, ler livros. Conforme quanto mais tempo você passa dentro daquela língua, conforme é maior a sua imersão dentro daquela língua, naturalmente seu sotaque vai indo embora. Uma coisa que eu fazia muito era escutar podcasts e tentar, enquanto a pessoa fala, ir imitando o que ela está falando. Então eu pausava, tentava reproduzir bem próximo do que ela falou. Aí eu escutava mais um pedaço, pausava, tentava reproduzir novamente bem próximo do que ela falou, tentando imitar os sons que ela falou. É uma estratégia que funciona, é uma estratégia que evita você de ficar produzindo linguagem, você está imitando, então você está evitando essa carga de forçar uma produção que você ainda não está preparado, consequentemente forçar produção errônea na língua, causando uma marca que talvez seja irreversível ou seja muito difícil de reverter no longo prazo. Então é uma estratégia muito boa. Dá para esquecer uma língua? Seria a terceira pergunta aqui. Cara, sim, existem estudos, existem relatos de pessoas que viajam
Por exemplo, aos 18 anos, o cara sai do país dele e vai viver uma vida nos Estados Unidos. Aí ele passa dos 18 até os 50 lá. Quando ele volta para o país dele, ele vai conversar com a família dele, ele precisa de um tradutor, ele não se lembra mais da língua dele, porque ele simplesmente não se utilizava mais dela. Isso significa que ele não lembra mais de nada? Não, provavelmente ele lembra de alguma coisa, mas ele não tem aquela fluência na ponta da língua mais. Então dá sim para esquecer uma língua, mas conforme você for reaprendendo ela, você vai reaprender muito mais rápido do que uma pessoa que está aprendendo do zero, porque você já teve 18 anos naquela língua, óbvio que aquilo tem alguma marca registrada. Eu mesmo já conheci pessoas que viajaram para a Espanha e quando chegaram aqui no Brasil, viajaram assim, ficaram anos na Espanha, 12, 15 anos na Espanha. Quando chegaram aqui no Brasil ainda falavam português, mas às vezes se perdiam no que estava falando. Então, acontece, acontece. Você pode sim esquecer uma língua. É possível confundir idiomas parecidos, tipo espanhol e italiano? Cara, é sim, e não necessariamente o idioma precisa ser parecido para você confundir. Muitas vezes, quando eu estava bem mais no começo da minha trajetória com o espanhol, eu confundia muito o espanhol e inglês. Não sei por quê. Eu começava a falar em espanhol e terminava falando em inglês. Ou começava a falar em espanhol e continuava falando em português. Porque o seu cérebro ele ainda não produz naquela língua, ele não é capaz de gerar uma frase de maneira natural e completa dentro daquela língua, então eventualmente você vai se refugiar para o âmbito que você tem domínio. Então é como se você fosse um guerreiro que lutou com uma espada a vida inteira e de repente você está lutando com duas. Você naturalmente vai usar a mão da espada que você sempre usou e e até você pegar o costume da segunda espada vai demorar. E é mais ou menos essa analogia, você vai intercalando, você vai misturando as coisas até que eventualmente aquilo vai se purificando e se formando e se modelando até que você é simplesmente capaz de falar naquela língua e de viver naquela língua. É muito interessante essa pergunta, muito interessante. Você consegue trocar de língua do nada sem pensar? Yes, I can. I'm gonna answer that one in English just to prove it. I can exchange at any point in time without thinking much about it. It's not a huge problem. I think that changing languages is especially hard at the beginning phase, but once you are into it and you talked a lot with a lot of people and you get used to the fact that you have to change languages fast, fast, and a lot of times in a day, you get used to it. Quanto tempo leva para aprender uma língua? Cara, essa resposta é difícil, porque vai depender de uma diversidade enorme de fatores, predisposição, tempo, dedicação, motivação, técnica, método, eh, enfim, um monte de coisas. Vai variar no tempo, vai interferir no tempo que uma pessoa pode aprender uma língua ou não. Então, o ideal é que demore de 12 a 24 meses. Se está demorando muito mais do que 24 meses, talvez você tenha que tenha que passar por um momento de estudar 3 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, sem ininterruptamente, assim, por uns 3 meses para que a fluência realmente se destrave. É importante você passar por essa fase mais pesada. E estudar não necessariamente é ficar sentado copiando e lendo e vendo videoaula, estudar geralmente é ficar 4 horas seguidas vendo anime em japonês sem legenda, entende? Isso conta como estudar. Se você está se forçando a ver sem legenda, se você está se forçando a absorver palavras novas naquele momento ali que você não tinha antes no seu repertório, então aquilo conta como estudar. E é importante sim você fazer flashcards, repetição espaçada e revisar vocábulos. Isso tudo vai influenciar muito no tempo que você vai levar para aprender uma língua. Eu acho que é isso.
E é preciso morar fora para aprender um idioma? Não, não é preciso morar fora. Você pode hoje, com o mundo de hoje, simular um ambiente propenso a você aprender aquela língua, porque muito do que se aprende numa língua é através da imersão. E talvez você mudar para um país nem seja a melhor maneira de você se colocar no estado de imersão naquela língua, porque você vai cair num ambiente que as pessoas falam aquela língua com naturalidade. E talvez o que você precise seja principalmente no começo, um ambiente mais específico para quem está começando, com frases mais fáceis, mais diretas, com verbos mais simples, substantivos, coisas mais simples que existem no seu ao redor imediato, e não falar sobre justiça ou filosofia ou sobre a política do país, esses conceitos mais abstratos, mais fora do seu alcance. No começo eles são mais difíceis de serem entendidos, e quando você cai num país, vai ser sobre isso que a maioria das pessoas vão falar, sobre coisas não necessariamente que estão no seu ao redor imediato, dos seus surroundings. Então, é mais fácil até, dependendo do caso, você aprender no seu país de origem antes de se mudar para um novo país. Então não é preciso morar fora para aprender uma nova língua. Crianças aprendem mais fácil que adultos? E a resposta é não, crianças não aprendem mais fácil que adultos. A criança, ela tem a vantagem do tempo. Ela tem mais tempo de sobra para ter exposição naquela língua. E aparentemente, quanto mais nova a criança é e tem a exposição àquela língua, menos sotaque ela vai ter. Só que o adulto, ele tem uma vantagem. Ele ele já é um cara que tem a habilidade de estudar, de fazer um estudo mais deliberado, focado em direção à fluência, coisa que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos não vai ter. Então, o adulto, ele consegue aprender mais rápido se ele fizer da maneira correta desde o começo. Ele vai aprender mais rápido do que uma criança, mas talvez ele ainda tenha um pouco de sotaque, que vai ser um pouco mais difícil e vai exigir um pouco mais difícil não, vai ser muito mais difícil e vai exigir um trabalho muito maior do adulto para remover esse sotaque. Enquanto a criança, se ela aprender a falar desde muito cedo, provavelmente ela não vai ter nenhum tipo de sotaque. A não ser que ela já aprenda a falar com pessoas que têm sotaque. Se você vive no meio de mineiros, você vai ter um sotaque mineiro. Se você vive no meio de carioca, você vai ter um sotaque carioca. Se você aprende inglês com brasileiros que têm sotaque de brasileiro no português, então provavelmente você vai ter sotaque de brasileiro no seu inglês, mesmo se você tenha aprendido enquanto criança. Essa é a lógica. E mas de modo geral, se você aprender com nativos, você não vai ter nenhum tipo de sotaque ao aprender um idioma novo. Se você aprender criança. É é preciso talento para aprender um idioma? E a resposta óbvia é não. Não é preciso nenhum tipo de talento. Se você tem a capacidade de compreender um idioma e de se comunicar em um idioma nativo seu, então você tem o dispositivo de aquisição de linguagem no seu cérebro, na sua mente. Noam Chomsky tem a ideia de linguagem generativa, ou seja, o cérebro, ele tem a capacidade natural e biológica para que você seja capaz de aprender um idioma. E essa capacidade do cérebro, ela não vai embora em nenhum momento da sua vida, não importa se você tem 8 ou 80 anos. Você sempre vai ter esse dispositivo mental de aquisição de linguagem. Então você sempre vai ser capaz de adquirir. E se você já fala uma língua, se você tem o domínio total do português, você vai eventualmente sim conseguir ter o domínio total de qualquer língua que você desejar, basta você dedicar tempo a isso. E fazer um estudo com método e focado, e eventualmente você vai dominar aquela língua, não importa se você tem um talento mágico ou não. Eu não me considero uma pessoa com um talento mágico, eu simplesmente passei muito tempo de imersão numa língua, eu simplesmente passei muitas e muitas horas de imersão em inglês, porque eu estudava conceitos na minha faculdade de computação, tudo que eu aprendia, então estrutura de dados, programação, eh, software, hardware, qualquer coisa. Eu estudava tudo isso em inglês, dificilmente eu parava para estudar em português, somente na faculdade mesmo com professores
Mas em casa, quando eu tinha acesso a YouTube, enquanto eu tinha acesso a livros, tudo, eu procurava aprender inglês. Então, eu tive uma carga de input compreensível, ou seja, uma carga de imersão no idioma gigantesca, né, nesse período. Então, a minha capacidade de falar naquela língua esticou e aumentou gigantescamente. Quantas línguas dá para aprender de verdade? Isso aqui é uma pergunta mais para um poliglota, né. Mas Catolombe, que era uma poliglota do passado aí, que aprendeu diversas línguas com o rádio, e ela é uma poliglota incrível, ela aprendia com rádio e com livros, ela lia livros e ouvia rádio e eventualmente ela comprava um dicionário e falava uma língua, ela era a zica, basicamente. E ela tinha um domínio de 4 idiomas, se não me engano, o domínio total, assim, de falar, de trocar de um idioma para o outro com fluidez e naturalidade, como se ela fosse a nativa daquele idioma, porém ela tinha capacidade de compreensão de muitos outros idiomas, se não me engano 9 ou 10 idiomas, algo absurdo assim. E então eu acho que vai ficar meio por aí, se você quer ter um nível de compreensão intermediário em muitos idiomas, você consegue, mas um nível de fluidez, de falar com fluidez total, eu acho que é mais difícil você ter num número gigantesco de idiomas. O normal é que você tenha num número limitado ali de 3 a 4 idiomas que você fala com domínio muito grande, e outros idiomas que você tem um domínio muito menor e mais raso. É o normal para poliglotas e para pessoas em geral. Eh, Precisa estudar gramática pesada? Cara, não. Não precisa. É útil sim, estudar gramática, sim, com certeza é útil. Mas mais útil do que estudar gramática é você aplicar técnicas e exercícios corretos em direção à fluência. É muito óbvio isso, cara. Se você quer dirigir, você tem que treinar a direção. Se você quer falar, você tem que treinar a fala. Se você quer compreensão, você tem que treinar a compreensão. Existem pré-requisitos para a fala, para a produção. Ou seja, se você quer produzir na língua, é pré-requisito você ter uma compreensão vasta da língua. Então não tem como você falar se você não compreender. Mas uma vez que você compreende, para você falar é questão de treino. Então, a gramática não entra em nenhum momento desse processo. A gramática ela é adquirida de forma natural conforme você vai ganhando compreensão dentro daquela língua. Vai ser negativo estudar gramática? Dificilmente, só se você estiver começando dentro da língua e já querendo estudar a gramática de nível superior, muito higher tech lá, então não faz sentido. Se você estudar algo muito acima do seu nível, vai acabar te atrapalhando, mas se você estudar algo que está no seu nível e que não está atrapalhando sua imersão, você não está removendo horas da sua imersão para adicionar estudo de gramática, você está fazendo algo controlado, consciente e da maneira correta, então você vai se beneficiar da gramática, mas ela não é pré-requisito necessário. Pré-requisito necessário é compreensão de vocabulário e compreensão durante a imersão. Então, não é necessário estudar gramática, apesar de ser positivo. As pessoas ficam te pedindo para traduzir tudo? Cara, sim. E é muito louco isso, porque geralmente quando aparece uma frase muito cabulosa em inglês, é justamente a frase que as pessoas pedem para que eu traduza. Nunca é uma frase simples, tipo good morning ou algo muito banal. É sempre uma frase assim, que nem tem na camiseta da Adidas. The brand with the three stripes. Então é a marca com as 3 listras, ou a marca das 3 listras. É uma frase que não é banal, não é trivial. The brand with the three stripes é uma frase já mais rebuscada mas ela tá por aí, ela tá nas camisetas do mundo afora e eventualmente alguém olha pra mim e fala: "Que significa isso aqui?". Minha avó me perguntou isso uma vez. E graças a Deus, por eu ter uma bagagem forte no inglês, eu sabia responder eu sabia o que era stripe, eu sabia o que que era brand, mas percebe que não são palavras do cotidiano mais básico, né. Talvez brand seja, mas stripe não é. E
enfim, existem momentos que as pessoas pedem para traduzir coisas que eu fico com receio de não saber, mas geralmente a gente sabe, porque a gente depois de passar tanto tempo, assim, dentro do idioma, a gente meio que desenvolve uma intuição para o que as coisas significam. Já te chamaram de metido por falar várias línguas? Não, metido não, mas eu já passei por situações que ficou implícito, assim, que eu era uma anomalia por estar naquele ambiente e ser capaz de falar muitos idiomas. Ou muitos idiomas não, né, ser capaz de compreender um idioma a mais do que aquela pessoa compreendia. Ter uma expansão, uma cosmovisão maior do que aquela pessoa tinha, então ela se sentia menos, mas na minha visão ela não é menos. E ela não deve se sentir menos simplesmente por não falar uma língua. Eu não tenho uma série de habilidades que outras pessoas têm. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de aprender a dirigir, que tenho muita dificuldade de praticar esportes como vôlei, futebol, isso aí não é minha praia, eu não sou bom nessas coisas, apesar de meter as caras e ir, eu não tenho esse talento natural, essa coisa natural para aprender futebol, por exemplo. Sou ruim no futebol, sou perna de pau, mas eu consigo ir lá e jogar com os meus amigos, porque eventualmente a gente vai aprendendo um pouquinho. Assim como dirigir, para mim foi muito difícil pegar no começo. As pessoas geralmente aprendem muito mais facilmente do que eu aprendi, mas depois de muito sofrimento eu aprendi também. Então não tem porque, uma pessoa que não sabe uma língua me achar metido por sabê-la, porque não faz sentido, sendo que ela tem uma série de outras habilidades que eu não tenho. É assim a vida, você é bom naquilo que você dedica tempo e tem talento natural. Eu dediquei tempo demais em aprendizado de idiomas, mesmo que talvez eu não tenha um talento natural gigantesco, eu dediquei tempo suficiente para que aquilo se aflorasse e que eu me tornasse bom naquilo. Então eu acho que é isso. Dá vergonha errar em outra língua? Não, não dá vergonha, é normal. Eu acho que é só isso. Assim como não dá vergonha de errar na língua nativa, quando a gente tá falando de português e a gente fala uma palavra tudo estranho ou fala uma frase com a gramática incorreta, você simplesmente erra numa outra língua e você tem a desculpa mais incrível de todas, que é aquela não é nem a sua língua principal, é só uma língua que você aprendeu de hobby. Tem gente que fala assim, eh eu estou falando inglês agora porque é a única língua que você sabe para se comunicar comigo, enquanto eu sei outras línguas que você não sabe. Então, por que que você está querendo corrigir o meu erro na sua língua? Sendo que você é a única pessoa que tem acesso a uma língua só aqui. Eu tenho acesso a mais línguas que você. Tem muito indiano que usa esse argumento, inclusive. Você muda sua personalidade dependendo da língua? Sim. No português eu sou mais brincalhão e no inglês eu sou mais sério. Talvez seja por uma limitação maior no vocabulário de piadas, porque pelo fato de eu ter vivido a minha vida inteira em português, talvez eu tenha experienciado muito mais piadas na língua, apesar de eu gostar de assistir, sim, stand-ups e ver comédia em inglês, é difícil ter esse dom da piada, essa naturalidade da piada, se você não vive aquilo no seu dia a dia dentro do idioma, e eu não vivo esse dia a dia da piada no inglês, então naturalmente o meu inglês ele é menos engraçado do que o meu português, vamos dizer assim. Eu acho que no espanhol eu ainda não tenho uma personalidade muito bem desenvolvida para ter uma personalidade diferente, então ainda não consigo escrever se minha personalidade no espanhol é muito diferente da minha personalidade no português e no inglês. Mas eu acho que no inglês eu sou mais sério. Você já passou por alguma situação constrangedora? Não. Não tenho nem o que responder aqui. Você se sente diferente em cada cultura? Sim, sim, me sinto. Eu me sinto brasileiro demais quando eu vejo coisas acontecendo na gringa, e eu me sinto gringo demais para quando eu vejo coisas acontecendo no Brasil. É até frustrante isso, cara. Você não se sente, você não vê pertencimento total àquela cultura. Eu não me vejo totalmente pertencente ao Brasil, porque tem muitos aspectos do que é ser brasileiro que eu larguei de mão há muito tempo. Então,
Eu vejo pessoas escutando músicas que eu não tenho interesse em escutar, eu vejo pessoas tendo conversas que eu não tenho interesse em ter, eu vejo pessoas fazendo coisas que eu não tenho interesse em fazer, que antes eu já tive, mas pelo fato de eu me expor a uma cultura diferente, a uma maneira diferente de pensar, aquilo pareceu um pouco mais infantil, vamos dizer assim. O brasileiro ele tem esse aspecto meio infantil ainda, não sei se é por ser um país mais jovem, mas aspectos culturais no Brasil parecem mais infantilizados e mais bobinhos do que aspectos culturais de outros países. E não é um endeusamento aqui dos Estados Unidos, tem muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos que são extremamente infantis também, e assim como pode acontecer em qualquer outro lugar, mas eu acho que o Brasil ele tem uma força maior nisso. E principalmente quando se trata de coisas financeiras e coisas profissionais, o Brasil ele é menos profissional e menos consciente em relação ao dinheiro e menos consciente em relação à liberdade, a interesses individuais próprios. Enfim, o Brasil ele parece estar no estágio mais embrionário da cultura do que alguns outros locais do mundo. Mas então mas ao mesmo tempo eu olho para esses países e esses caras são frescos demais, coisa que o brasileiro não é, o brasileiro não tem frescura para nada. Então, o brasileiro ele é esse cara que anda com o pé descalço no chão de pedra, sabe, não reclama, o brasileiro é o cara que come qualquer coisa porque ele precisa para sobreviver, o brasileiro é o bicho mais casca grossa, que tem mais resiliência e mais força de vontade para a vida e para viver de maneira geral do que um gringo normalmente. Um gringo é um cara mais soft, um cara que conversa baixo, um cara que tem um monte de pormenores e detalhes e maneirismos que o brasileiro não tem, que o brasileiro não tá cagando pra aquilo, ele só que quer simplesmente viver e tocar com a vida. E é isso, e pronto, acabou. Eh, Dá pra entender piadas em outra língua? Dá, já comentei um pouco sobre isso. Dá pra entender piadas, mas fazer pra mim não é tão natural quanto é no português. Você se sente meio de lugar nenhum? Eu acho que já foi respondido também. E poliglotas se sentem mais conectados ao mundo? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Cara, a resposta é sim. Você se sente com uma barreira para o mundo muito menor. Então, consigo ver um vídeo do indiano lá da Casa do Chapéu que fala inglês e a gente se conecta e a gente pode conversar e a gente pode entrar em uma chamada e falar coisas e explorar ideias simplesmente pelo fato de que ambos falamos inglês. E eu tenho acesso a diversas pessoas no mundo inteiro simplesmente pelo fato de que eu falo a língua daquela pessoa. Então eu me sinto mais conectado sim ao mundo. E é muito louco quando você conhece uma outra pessoa de uma outra cultura que também tem um inglês, que aprendeu inglês sozinho. Eh, Essa pessoa geralmente ela tem uma personalidade muito parecida com a sua, porque ela viveu coisas muito parecidas com você e é muito legal, cara, muito legal. Bom, acho que é isso. Se esse vídeo chamou sua atenção, se você quer aprender, mais sobre como aprender idiomas, link da mentoria tá na descrição, me segue no Instagram, me segue no Substack, me segue onde for aí, LinkedIn, qualquer lugar. E vamos trocar ideia, deixa aí um comentário, se inscreve no canal, fala aí sua opinião, fala aí se você tem alguma experiência sobre tudo isso que foi abordado aqui, e um abraço.